vou explicar a vocês. A minha pergunta para o pastor domingo, com os professores, foi: pastor, qual a diferença do que nós vamos fazer com o que fazia a escolástica? Pastor. Por quê? O que se fazia aqui? Explicar as razões da fé. Só que existe um grande risco. Cadê o apagador? Tá aí já. Existe um grande risco de misturar esse nosso exercício com a escolástica. Porque o que a escolástica queria fazer? Pegar a fé e dar explicação científica para a fé. Mais à frente a gente tem um famoso teólogo, não sei se alguém já ouviu falar em Bultmann, alguém já ouviu falar? Que aí já é um outro período da história em que a gente tem as especificações profissionais. Você sabe que o médico era médico de todas as coisas, você sabe disso. Tem um período que o médico cuidava de tudo, era ortopedista, cardiologista. Vocês sabem disso, que teve um período na história que o médico... Depois começaram a ter as especialidades. Então você tem um médico que trata do coração, tem um médico que trata dos ossos. Pode pegar. É nesse período que as pessoas começam a achar que a razão, a lógica, vai acabar com a fé. Que as pessoas vão saber tanto das coisas que não vai precisar de fé. Porque a fé é só uma forma de devaneio, de manipular as pessoas, por causa da escolástica. E aí chegou um teólogo chamado Bultmann, que era pastor e teólogo, e entra nessa crise de fé e razão. E aí a crise de fé e razão faz com que ele explique, por exemplo, os milagres. Todos os milagres têm que ter alguma lógica e alguma explicação científica. É daí que você já ouviu falar, por exemplo, que o milagre da multiplicação de pães não foi um milagre de 5 pães e quantos peixinhos? 2 peixinhos, já multiplicou o peixe. De alimentar aquelas pessoas. Não, aí começa a explicação lógica. Qual era a lógica? Judeu é pão duro. Todo judeu levava lanche. É o repartido. Então, quando o menino fez isso, sensibilizou o coração dos outros e todo mundo dividiu seu pão e seu peixe e todo mundo conseguiu comer. E aí a explicação do milagre. Aí tem a explicação, por exemplo, alguém está assustado com isso que eu estou falando? Você está assustado? Onde foi parar o raciocínio? A explicação, por exemplo, que Jesus andou sobre uma água. A explicação é a seguinte: aquilo era um lago e tinham bancos de areia. Então Jesus sabia direitinho onde estavam os bancos de areia e andava em cima dos bancos de areia. Genial! A explicação, por exemplo, tem explicação para tudo, gente. Mar Vermelho. Explicação do Mar Vermelho, você já deve ter ouvido falar e tal. E aí começou uma discussão absurda, evidências de nossa fé. Aí tinha gente falando: é milagre mesmo. Não, tem explicação lógica. Aí acharam uma explicação, por exemplo, você vê no Antigo Testamento, Moisés enfrentando águas amargas, um poço, uma água saloba. Ele pega uma árvore, não sei se você sabe desse texto, coloca a árvore no lago e a água fica doce. Aí foram à busca dessa árvore, acharam a árvore. Olha aqui, tem explicação milagre. E aí começou a se definir o que é milagre. Nós vamos estudar uma lição sobre isso. O que se definiu como milagre nessa época? Milagre é tudo aquilo que a ciência ainda não conseguiu comprovar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para tudo existe uma explicação lógica. Ora, para mim é milagre do mesmo jeito. Se eu não sei como é que se levita e de repente eu começo a andar sobre o engarrafamento, para mim, depois você pode arrumar a explicação que quiser, mas foi um milagre. E se as águas do Mar Vermelho se separaram por causa do vento que dava, e vai dar o vento justamente na hora que o povo tem que passar, e depois o vento acaba e afoga os egípcios, para mim é milagre do mesmo jeito. Se Jesus andou sobre os bancos de areia e um barco também andava ali perto, aí não. Aí é o milagre maior ainda. Tem uma passagem que eu andei sobre a água.
andei no Rio São Lourenço, mas ele estava congelado. Nem assim eu andaria, medo de afogar ali. E não sei se você já viu agora, eu estou passando, às vezes passo no ônibus, tem acho que é um filme, que fala de um piloto que morreu na época da guerra, ele ressuscitou já com 10 anos. É um filme que estão lançando aí, então eles arrumam justificativa para tudo. Já viu esse? Ok, vamos dar uma olhada. Então, já citei o primeiro texto, que é de Lucas. Vamos pensar aqui, vamos voltar aqui. Vamos pensar no texto de Lucas. Aqui não se ligam de falar o correto, né? Aí acaba tudo é ressuscitado. Mas o certo é renascer. E você reduziu todo mundo. Que é uma criança que então. Aí você é o sedutor. Você tem o texto de Lucas, que você tem na sua Bíblia. O que nós vimos? Que Lucas pesquisou. Como ele não tinha estado com Jesus, ele usou a razão. O que ele fez? O que alguém que faz universidade aqui tem que fazer, por exemplo, química. Alguém aqui já fez química, formado em química? Ou alguém aqui já fez uma monografia de pesquisa de campo? Alguém já fez? Você já fez? Mas de pesquisa de campo, porque você tem dois tipos de monografia. Você tem a monografia que vai tratar com os textos, foi a que eu fiz. Você pega os textos, que é a bibliográfica, e a outra de pesquisa. Você fez pesquisa de campo. Como é que fez a monografia? Primeiro eu fiz a monografia da Polícia Militar, da formação dos oficiais. Então, primeiro eu fiz um contato com o quartel-general da polícia para poder entrar na instituição. Pela questão da comunicação e tal, me colocou em contato com o diretor de ensino, e aí eu dou uma entrevista. Fiz uma entrevista com ele, para conhecer como é que é a dinâmica da instituição e tal. Eu não entrevistei nenhum policial, mas aí o comandante da academia, ele liberou a academia, você pode assistir às aulas, você pode passar para os alunos, para os professores. Eu vou mandar um ofício para cada professor, para dizer que você vai estar aqui. E eu passei 2 semanas circulando por aqueles espaços. Então você teve um material muito grande. Sim. E como é que foi para você cortar? Foi horrível, porque assim, era muita coisa interessante que eu falava sobre direitos humanos, ligada à formação. Então, assim, muitas coisas que eles falavam sobre direitos humanos, o que eles achavam da profissão, os próprios professores mesmo não entendiam, não viam os direitos humanos como direitos deles também. Então, assim, foi difícil cortar as falas porque... Qual foi o critério que você usou para cortar? Porque você devia ter eu tinha um roteiro de entrevista. E você tinha um objetivo na sua monografia. Então, o que eu peguei foi a visão que eles tinham dos direitos humanos. Então, assim, eles falam muitas coisas. Falam sobre... E aí, o que se encaixava dentro da tua proposta, você selecionou para selecionar e colocar. Gente, a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Lendo o Evangelho de Lucas, você vê um método ali, um objetivo ali. Ou você acha que é por acaso que você tem a história da dracma perdida, depois você tem a história da ovelha perdida, e depois você tem a história do filho perdido, em sequência. Se você for olhar, perdido. Se você for prestar atenção, o que está perdido foi procurado, não é? Se você prestar ainda mais atenção, você vai falar, achou, não é? Se você olhar com esse olhar, prestar atenção com esse olhar, você vai perceber que tudo acaba em festa. Achou a moeda, fez festa. Achou a ovelha, fez festa. Achou o filho, fez festa. Vocês acham que isso aí é porque Lucas ouviu um, ouviu o outro? Não! É porque ele ouviu um, ouviu o outro, mas ele tinha um objetivo naquilo ali. Até na organização daquilo ali. É só você ver a matemática disso. Primeiro é a história da ovelha. 100 para 1. Depois a história da dracma. Quanto é?